reunião para a Gisele. E aí fico aqui à disposição, depois a gente entra na parte da apresentação. Normalmente está esperando uns minutinhos, né, Cláudio? Depois das 6h30, mais uns 5 minutos, assim. Isso, pelo menos 5 minutos. Tá. Nesse momento nós temos 14 participantes. A média de participação não deu nem 18h30 ainda tem 3 minutos. A média de participação tem sido por volta de 48, 50 participantes, 45, 48, no momento mais de maior participação. Bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouco a gente começa aí com a Gisele. Gisele e Helena também podem autorizar ingressos das pessoas, além de cortar, né, se for o caso. Kelly, você levantou a mão? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta, né, uma proposta. Quem está na interlocução? Da mediação, você e eu hoje. Ah, tá. Desculpa, eu não consegui ver seu nome. Você pode ir? Gisele. Gisele, tá bom, Gisele. Não, eu andei pensando aí, né? Eu participei nos os dois últimos dias, terça e quarta-feira, enfim, né, em função de uma experiência pessoal profissional, eu fiquei pensando na possibilidade de incluir, aí isso não está encaixado em nenhum dos temas, mas seria de alguma maneira, né, que a partir dessa organização, né, em torno da questão ambiental climática, fosse pensado alguma forma também de capacitação das organizações que estão atuando, né, não só na questão conteudista, né, isso até já foi colocado, acho que ontem pelo Daniel, mas principalmente na questão da organização. Eu estou trazendo isso agora antes, né, do início da nossa conversa, por conta com as pessoas, especialmente da organização, para saber se é pertinente uma colocação desse tipo. Eu acho que isso é uma das coisas que, né, para a gente que é da sociedade civil, muitas vezes é um empecilho para a gente
levar à frente as nossas demandas, né? A nossa auto-organização enquanto organização. É isso, Gisele. Grata. Deixa eu ver se eu entendi. Você gostaria que a organização fizesse tipo uma formação, você falou? Uma formação? Que a gente levasse uma reivindicação nesses fóruns, né, de que a gente também cuidasse da nossa organização. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma formação por um grupo que se chama Germinar, que é ligado à pedagogia social da antroposofia, e foi muito interessante no sentido de conhecer várias ferramentas de organizações institucionais, né? Esse grupo em especial que eu fiz a formação só trabalha com grupos que não são empresariais. E acho que isso, a gente ter competências de como se organizar, eu acho que é algo que eu sinto muita falta pelos vários grupos que eu já participei, né? Tanto de movimentos sociais quanto de cooperativas. E então eu sinto que essa questão acho que é importante. Por exemplo, nesses dias de organização, não é uma crítica, até eu conversei um pouquinho com a Elinice hoje, assim, é uma questão que é muito natural, assim, mas a gente foge dos temas, né? Então, por exemplo, nessa formação tem uma pessoa que fica guardiando o tema, sabe? No sentido de, né, qual que é um foco do trabalho do que está proposto para o dia de hoje. Então, aí uma pessoa que fica nessa função vai, por exemplo, estar resgatando, né, se alguém muito gentilmente, isso aí são as formas de cada um, mas enfim, eu acho que são, no sentido das organizações terem ferramentas, inclusive tem várias formas da gente se conhecer enquanto organização, e aí poder trabalhar com as individualidades, né? Sempre os trabalhos com recursos humanos são sempre desafiadores, então eu acho que ter domínio de alguma ferramenta para lidar com a organização, cada um dos nossos coletivos aqui, poder ter também uma atenção nesse sentido. Entendi. Cláudio, pode falar. Então, Kelly, acho que tem dois ramos aí possíveis, né? Um é você fazer uma proposta para ser considerada formalmente na conferência, que vai ter que passar pelos grupos e ser priorizada. Mas, de alguma forma, as propostas que não forem priorizadas, elas vão ficar como reflexões da nossa região, né? E o segundo ramo é justamente esse, a gente começar a interagir mais como conjunto de entidades da sociedade civil, dos municípios que conformam a nossa região e fazer atividades em conjunto onde a gente pode assumir isso, né? Então, acho que fique à vontade para propor hoje ou no próprio sábado. Hoje é um pouco mais livre, quer dizer, algo que seja com um tempo limitado de fala, acho que não haveria problema, mesmo não sendo especificamente só sobre adaptação, mas no contexto geral, né? Essa, se a Gisele não discordar, essas seriam minhas sugestões. Sim, tem acordo. Fala, Helena. Então, pelo que eu consegui compreender, assim, da sugestão da Kellen, talvez amanhã, né, que a gente vai estar falando sobre governança e educação ambiental, a gente pudesse discutir um pouco essa articulação, né, porque quando a gente fala de sistemas de governança, são sistemas que a gente pode criar, são redes que podem ser criadas para poder, de fato, implementar ações, monitorar, enfim, a gente pode pensar nisso, né, para se fortalecer como instituições, para se fortalecer como um grupo geral, para discutir e ganhar força também, né, dentro das lutas políticas climáticas ou ambientais ou sociais, enfim, todas elas. Acho que caberia bem, assim, redondinho no fórum de governança, assim, sabe?
Tudo bem, Kelly? Respondeu para você? Sim, eu acho que é uma alternativa. Infelizmente eu não vou estar amanhã, mas aí eu posso, como sugeriu o Cláudio, faço uma proposta no WhatsApp e fica, né, se alguém puder compartilhar amanhã, eu acho que aí é o que é o caminho que estão indicando, tá ótimo. Obrigada. Oi, Cláudio. Se eu não me esquecer, com tanta coisa que a gente está fazendo, inclusive amanhã eu tenho uma banca de doutorado, vai ser puxado o dia. Se eu não esquecer, eu me comprometo de apresentar a sua ideia, na minha interpretação do que foi a sua ideia, amanhã, Kelly. Amanhã eu não vou estar na liderança, posso fazê-lo. Grata, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Lenice. Dá mais uns minutinhos, a gente começa um minutinho? Boa noite. A gente começa 20 para as 7. Podemos começar? Helena, tá tudo certo? A relatoria? Beleza, então. Bom, gente, boa noite. Gravar para poder começar. Oi? Iniciar a gravação. Pode iniciar. Eu começo a gravação, então. Só um minutinho, Gisele. Começando a gravar, colegas. Pronto. Ótimo. Obrigada. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Gisele Kobayashi. Hoje eu vou ser a mediadora aqui desse eixo. Para quem vem acompanhando essa semana, a gente tem feito, né, uma apresentação, uma breve apresentação dessas reuniões preparatórias, de como funcionam essas reuniões para a conferência de sábado, e também contextualiza um pouco em relação ao eixo temático que tem acontecido cada dia, né, desde segunda-feira, um eixo temático diferente. Bom, então, hoje nós estamos, né, nessa reunião preparatória para a Conferência do Livro de Meio Ambiente da região Bragantina, e o eixo temático de hoje é o eixo temático 2, que é adaptação e preparação para desastres. Pode passar, Cláudio, por favor. Bom, então, o que são, né, as conferências livres? São atividades da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, e elas estão sendo
acontecendo, né, no âmbito regional, organizado por instituições, organizações e movimentos da sociedade civil e também aberto à participação de toda a população para a contribuição dessas propostas. Pode passar. E aí, qual seria a metodologia aplicada? Nós estamos agora na fase de conferências livres, que nós temos um período, né, a data até dia 26 de janeiro para acontecer, tendo como referência um documento base que é nacional. E dessas conferências livres, nós vamos retirar, né, dessas conferências 10 propostas, no caso, são 2 propostas por cada eixo, e eleger o nosso representante, né, nosso delegado, a pessoa delegada que vai nos representar nas conferências estadual e nacional. As conferências estaduais, elas têm para realizar o período até dia 15 de março de 2025, e a partir dessa sistematização das propostas, a gente vai levar para a Conferência Nacional, que tem o período para realizar, que é de maio, de 6 a 9 de maio. E qual é o objetivo, né, geral, promover diálogos, né, sobre a emergência climática, que é o assunto, que é o tema da conferência, para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aí, a partir de uma agenda ambiental climática coerente com a limitação de 1,5 graus de aumento médio global. E os resultados esperados dessas conferências livres de meio ambiente, né, que eu já comentei um pouquinho lá na metodologia, é a elaboração de até 10 propostas prioritárias, 2 por eixo temático, e a indicação de uma pessoa delegada para participar da etapa nacional. E aqui a gente colocou meio que um guia, né, para elaborar, como elaborar uma proposta, porque para a gente ter uma referência mesmo, né, porque às vezes a gente vem e quer colocar ali projetos e tal, mas a proposta ela é bem objetiva, então a gente tem, né, escrever a proposta de forma que a pessoa possa compreender facilmente, não usar termos muito técnicos, né, coisa que a gente consiga entender para poder votar, né, na proposta que vai ser levada. Então, usar verbos no infinitivo, de elaborar, desenvolver, né, coisas que sejam mais práticas. E cada proposta levar a sua ideia ao assunto, a gente vai escrever essa proposta numa cartela. Desculpa que o cachorrinho está latindo. A proposta, né, como eu disse, deve ser objetiva, direta, que, né, no máximo aí aproximadamente 3 linhas, então algo bem sucinto, mas que leve uma proposta bem direta. Não precisa detalhar muito como que ela vai ser executada, na verdade, né? Ela não precisa entrar no detalhe ainda. E a proposta é curta e de fácil compreensão. É algo bem simples para que todo mundo possa entender e ser levado de uma forma bem objetiva. E aí aqui nós temos os eixos temáticos, então aconteceram, né, nessa semana, nós temos 5, mitigação, adaptação e preparação para desastres, que está sendo realizado hoje. Terça foi justiça climática, quarta, transformação ecológica, e amanhã, o quinto e último, governança e educação ambiental. Aqui eu queria só salientar a importância das inscrições, não sei se aqui todo mundo já fez a sua inscrição, então tem, né, a gente vai colocar os links aqui no chat, e façam a inscrição, porque assim a gente tem uma noção, né, e organização de quantas pessoas vão participar. Tem a pré-inscrição, a inscrição, e aí também a importância de preencher os formulários. E quem quiser participar, a gente tem um grupo do WhatsApp, que está todo mundo, que a gente também troca informações por lá. A equipe do eixo de hoje, então, sou eu, Gisele Kobayashi, e aí eu vou passar a palavra a Helena, ela está na relatoria hoje, e o Cláudio Maretti, que vai fazer a apresentação, o Cláudio e a Helena que vão fazer a apresentação da contextualização de como estamos aqui na região. Eu vou estar aqui de suporte, então qualquer dúvida, coloquem aqui, por favor. Obrigada, boa reunião para todo mundo.
Obrigado, Gisele. Então, eu assumo aqui um pouco a apresentação, provocado pela perdão, o que aconteceu nas reuniões anteriores. Acho que é importante a gente situar de que região nós estamos falando. São representantes de entidades de 5 municípios, essa é a região Bragantina, e há colegas que estão participando que vêm de outros municípios, não há grande problema, mas o nosso foco é por volta dessa região, que tem aí, normalmente, municípios médios a pequenos. Interessante notar que alguns desses municípios pequenos, mais distantes dos eixos da região metropolitana, têm diminuído até a população. Ontem foi provocado um pouquinho falando de áreas protegidas, então eu resolvi trazer um pouco mais de detalhe, porque isso importa muito para a adaptação. E nós temos aqui próximo, não incluindo os municípios, algumas áreas de proteção ambiental federais, como da Serra da Mantiqueira e da Bacia do Paraíba do Sul, e 2 APAs que são mais, que compreendem mais a região, que foram mencionadas ontem, a APA Sistema Cantareira e a APA Piracicaba, Juqueri e Mirim. Além disso, há algumas unidades de conservação que são estaduais e que têm um grau um pouco mais restritivo, ela tem um nível de restrição um pouco maior, como Parque Estadual Monumento Natural. E um conjunto significativo de RPPNs aqui na nossa região. Não tenho certeza que capturei todas, mas essas são algumas importantes dessa região Bragantina. Para notarmos, a área tem predominantemente uma vegetação nativa, mas em recuperação, secundária, em estágios de recuperação, e pequenos trechos de uma vegetação com alto nível de conservação, mais ligada a essas áreas do maciço Cantareira, no sul da região. Temos aí algumas áreas que foram consideradas prioritárias para a conservação, e aqui é importante a gente lembrar que a mudança climática também gera um problema para a natureza e é preciso de estratégia de adaptação para justamente viabilizar a conservação que interessa. Então, em termos de prioridade, temos essa área com a vegetação mais expressiva no sul da região, mas também algumas áreas aí na parte centro-leste. E a nossa região está conectada com essas APAs federais que eu mencionei antes, fazendo parte de um corredor da Mantiqueira, e há aqueles que dizem que, na verdade, o maciço Cantareira é a pré-Mantiqueira, é uma conexão geológica e também biogeográfica, com interrupção da elevação dos terrenos, por exemplo, ao longo do eixo da rodovia Dom Pedro I. Então, aqui uma primeira provocação isso não é uma definição, é uma provocação para a gente discutir que para a conservação da natureza, para a adaptação da conservação da natureza, a gente precisa pensar em fortalecimento das áreas protegidas e conservadas públicas, inclusive municipais, a proteção dessas áreas privadas, pensar no modelo de ICMS ecológico após a reforma tributária e também uma lógica que, por exemplo, a região de Campinas tem tentado desenvolver, que é a conectividade intermunicipal, corredores de conectividade que ultrapassam limites dos municípios. Para isso, a importância de trabalhar os municípios de forma mais integrada. E, obviamente, como nós temos já uma grande parte de área que não é de vegetação nativa em alto estágio de conservação, estágio avançado, a restauração também pode ser uma proposta importante para a nossa região. Eu não achei uma melhor imagem, mas tem sido muito falado nesses dias de reuniões preparatórias sobre a pressão imobiliária. E o que nós vemos aqui é que existem alguns eixos que saem da região metropolitana de São Paulo,
mas essa nossa área, em grande parte, faz parte da chamada macrometrópole paulista, que inclui, além da região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, a região de Campinas, e também a saída ali para o interior, para o oeste, até Sorocaba e outras áreas. Então, esses são alguns dos eixos principais de tendência de urbanização, e nós temos sentido isso com o número de empreendimentos, com o número de empreendimentos de tipo prédio, condomínios construídos, mas também loteamentos, parcelamento do solo, uma pressão para parcelar áreas que eram rurais, gerando também mudança em planos diretores do zoneamento e leis de ocupação do solo, permitindo essa maior ocupação. Pensando aí na área que tem sofrido essa ocupação, talvez a gente precise dar um foco especial para a questão agropecuária. Então, provocações aqui, pensar em como promover a produção familiar, alimentação orgânica, agroecológica, consumo de produtos locais, a recuperação de áreas, aqui não se trata somente de restauração ecológica, mas de recuperação para vários serviços dos ecossistemas que também servem à agropecuária, agricultura e outros, e essa importância dos municípios colaborarem entre si para trocarem experiências e juntos poderem atuar de forma mais eficaz. Entrando na questão de desastres, e aqui eu deixo também a palavra aberta para a Helena quando ela quiser intervir, a gente simplesmente traz aqui essa recolecção, essa lista de problemas que a gente tem enfrentado no Brasil. Isso foi coletado pelo processo da construção da estratégia de adaptação a nível nacional, que agora já foi encerrado o período de consulta pública, como eu vou falar mais adiante. Então, esses eventos climáticos cada vez mais drásticos, a gente tem que estar preparados para justamente essas reações, por exemplo, à questão das chuvas mais intensas, que levam a enchentes e deslizamentos, principalmente. Os deslizamentos normalmente não são só provocados por uma chuva intensa, mas por um acúmulo de água, muitas vezes depois um gatilho de uma chuva intensa. As enchentes, dependendo do nível de impermeabilização, podem já ocorrer numa chuva intensa, mas também o encharcamento dos solos pode ocorrer uma piora das possibilidades com a chuva prolongada. E há sempre a questão que já foi abordada aqui na justiça climática, que essas enchentes e deslizamentos acabam afetando mais os desiguais, né? De forma desigual aqueles que são mais carentes. O próprio exemplo de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul, mostra, e esse mapa aí está um pouco detalhado para a gente falar em detalhes dele, mas se olharem as duas imagens na parte de baixo, de área alagada versus renda, que são dois destaques daquele mapa maior que está à direita, a gente vê claramente que as áreas de verde elas foram menos afetadas, que são as áreas de maior renda, né? Então, há claramente um problema com consequências de forma desigual para a população mais carente. E, obviamente, o problema não é só as cheias, não só a chuva intensa, mas também as secas e que tem ocasionado queimadas. E aqui, na nossa região, ainda que não se compare com os desastres recentes do Pantanal, nós temos também tido muitos problemas, especialmente por áreas que foram lavoura, que foram pastos ou pastagens artificiais, e também a situação da vegetação que acaba crescendo em solos mais rasos, em volta das lajes que nós temos também ocorrendo aqui na nossa região, são áreas mais propícias, mas, obviamente, a atividade inadequada de limpeza de lavouras, e às vezes tem até alguns casos, como ocorre na Amazônia, de grilagem, de ocupação ilegal, então coloca-se o fogo para abrir áreas para ocupação ilegal, isso depois alastra e gera danos e
Pelo menos aqui em Atibaia, a gente teve algumas semanas, muitas semanas com dificuldade de respiração, especialmente na Serra de Tapetinho. Com prejuízos, ou seja, nós temos a mudança climática, ou as mudanças climáticas, gerando danos de todos os tipos, econômicos, mas, sobretudo, também para as pessoas, em termos de qualidade de vida e saúde. Então, em termos de saúde, para a adaptação, uma provocação também, o tema da saúde, é que a gente precisa dos serviços de saúde com prontidão para essas situações, né? Então, por exemplo, as doenças transmissíveis por inundação, ou a situação das pessoas terem esses acidentes, inclusive deslizamentos, mas, obviamente, também afogamento e coisas desse tipo nas inundações, tudo isso demanda uma pressão, tudo isso gera uma pressão para o sistema de saúde, que precisam estar de prontidão para essa nova situação, né? Há também essa possibilidade de novos vetores, de ampliação de doenças que são ambientais, em função dessa mudança na temperatura, no nível de umidade, etc. E isso tem muito a ver também com a importância de haver uma colaboração entre os municípios para que possa haver um acompanhamento dessa situação, e com instituições de pesquisa, mas também instituições que geram apoio para essas situações, tanto estaduais como federais. É fundamental que a gente promova nós mesmos, na nossa região, campanhas preventivas e um monitoramento, mas sempre com essa conexão com esses órgãos e instituições de nível estadual e federal. Helena. Bom, gente, oi, estão me ouvindo? Sim. Bom, eu vou fazer um adendo, né? Na verdade, a gente está falando sobre nosso eixo, né? A gente está falando de adaptação e preparação para desastres. Como o Cláudio tem falado, e nos outros eixos também, as mudanças climáticas, elas trazem alterações no clima que podem interferir no nosso cotidiano. E isso, assim, não só nas cidades, mas também sobre as áreas rurais e sobre os ecossistemas, né? Por exemplo, a gente está falando de restauração, mas às vezes o ponto de mudança climática é tão crítico que os próprios ecossistemas, como eles eram, né? Ou como nós conhecemos, como eles eram, não, como nós conhecemos, às vezes precisam também sofrer uma adaptação para poder sobreviver nesse novo clima, né? Então, do que a gente está falando. Então, a adaptação é o preparo para enfrentar esses efeitos, eu diria. E a preparação para desastres, gente, o que eu entendo é o que nós fazemos em situações de crise. Então, assim, uma coisa é você agir na prevenção e adaptação das situações para que você ganhe resiliência, e a preparação para desastre é você se preparar para situações de crise, para você poder enfrentar na hora que tiver um alagamento, na hora que tiver uma enchente, na hora que tiver uma enxurrada, um deslizamento. Então, são esses dois polos que a gente... são esses dois pilares aí dentro desse eixo que a gente vai trabalhar. E, assim, o Cláudio trouxe os casos aqui do Brasil, e isso não é muito diferente do que vem acontecendo no planeta. Esses dados são de um escritório de monitoramento de riscos e desastres da ONU, e que faz relatórios de 20 em 20 anos. E os 20 anos anteriores, né, de 80 a 99, seria a 2000, a gente tinha aí um reporte de 4.000 ocorrências de desastres. E nesse último relatório, que foi publicado em 2020, já 7.300, ou seja, o número de ocorrências, né, de situações de climáticas extremas, elas estão acontecendo de forma cada vez mais frequentes, né? Isso é que vem, e cada vez mais aumentando, lógico, os prejuízos, né? Com mortes, lógico, e também com prejuízos econômicos. Puder passar para mim, Cláudio, por favor. E
o escritório, ele também classifica esses desastres por tipo, e assim, o que tem maior relevância, ou seja, o que apresenta maior quantidade de ocorrências, são as inundações, seguido das tempestades. Mas dentro dessa avaliação, a gente tem secas extremas, temperaturas extremas, deslizamentos, fogo, né, incêndios florestais, então, mas a questão da água, né, das tempestades e da água é o que vem ganhando destaque aí nas ocorrências de desastre. Cláudio. E aí, como é que a gente está em São Paulo, né? A gente fez um pulo, né, trazendo o Brasil, mostrando um cenário mundial, e em São Paulo. Essa plataforma, né, que é o Atlas Digital de Desastres, traz um histórico de reportes de desastres no Brasil. E aí eu peguei o estado de São Paulo, então eles têm registros de 1990 até 2023. E a gente tem aí um registro de 2.400 ocorrências de desastres no estado de São Paulo. E aí tem essas categorias, né? Enxurradas, alagamento, deslizamento de terra, ventanias, né? Então tem as suas classificações, e aí cada município apresenta aí a sua quantidade. Olhando aí, por exemplo, para Atibaia, né? Se a gente pegar essa região de Atibaia, acho que não vai dar para apontar, né? Não sei se vocês se conhecem aqui, mas é esse azul escuro que está em cima do município de São Paulo, ele também está numa situação, digamos assim, de criticidade em relação a desastres reportados, né? Isso, aí mesmo. Obrigada. Pode passar, claro. E aí agora vamos fechar a nossa região, que seria a região Bragantina, né? Os dados, né, que formam aquele gráfico, eu peguei dos dados que formam aquele gráfico, eu trouxe para os municípios da região Bragantina. Então, Atibaia, com 24 ocorrências nesse histórico, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, ou seja, eu listei aqui o número de desastres, o número de óbitos que ocorreram, o número de feridos, enfermos, desabrigados, desalojados, desaparecidos e outros danos, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que foram afetadas por esses desastres que foram reportados nessa plataforma do Atlas Digital. Tá? Essa é da nossa região especificamente. Então, alguns municípios não apresentaram nenhuma ocorrência, como Pedra Bela, Socorro e Vargem. E aí tem gente perguntando em qual período. É daquele período todo, de 1990 até 2023. É o histórico, tá? Que está aqui nessas tabelas. Bom? E aí, considerando esses desastres que foram reportados, a Casa Civil fez uma lista, né, seguindo uma metodologia de análise, lógico, uma lista de municípios do Brasil inteiro que seriam prioritários para uma ação de mudanças climáticas ou de preparação ao gerenciamento desses riscos climáticos, né? E aí, o que está verdinho nessa lista são os municípios que estão nessa lista aqui da região, tá? Então, ficam fora somente Nazaré, Tuiuti e Vargem. Os restantes dos municípios, eles estão na lista de municípios prioritários para poder trabalhar a questão climática e se preparar às crises. E na coluna da direita, eu coloquei o que traz esse relatório da quantidade de população sob risco, né? Então, por exemplo, em Atibaia, que está nessa lista de municípios, ela tem uma quantidade de 9.000 pessoas, ou mais de 9.000 pessoas, em situação de risco climático, né? Então, por isso, também é um dos critérios de classificação para os municípios. Então, Bom Jesus, enfim, trazem aí uma quantidade significativa de pessoas, né? 9.000, 4.800, 3.900, enfim, é uma quantidade de pessoas relevante que está na nossa região sob risco de sofrer os impactos das mudanças climáticas. Beleza? Pode passar, Cláudio. Continua.
Retomo, então, de novo provocando essas reflexões com temas que saem da nossa região e vão para temas mais gerais, a gente tem aí também algumas questões ligadas a esse tema dos desastres. Obviamente, um tema que todos sabemos, mas que é difícil evitar, é a ocupação de áreas de risco. E uma das formas de evitar isso é ter zoneamento adequado, né, com áreas de proteção, por exemplo, mas também ofertas adequadas de habitação e urbanização para essa população que, por vezes, não tem outra opção e acaba ocupando essas áreas sob risco, né? As pessoas mais abastadas normalmente têm condição de ter bairros e uma ocupação em áreas muito mais adequadas. Eventualmente, há necessidade de soluções para condução ou contenção de terras e águas, como, por exemplo, canalização de escoamento em encostas, áreas muito instáveis, por exemplo, que já foram escavadas nos morros e que estão já gerando problemas de erosão ou mesmo de correntes de lama ou deslizamentos. Mas uma outra questão é a própria organização para sistemas de alerta, né? E aí é importante que haja uma organização da sociedade, sempre com apoio do poder público, orientação e apoio de defesa civil e essas entidades, mas que a população dessas áreas de risco, que seja possível coabitar na área, se organizem, por exemplo, para ficar com alertas ligados ao nível de chuva ou chuva acumulada, etc. Está sempre conectado com os comitês de agências de bacias hidrográficas, que trabalham justamente a questão de excesso e carência de água, mas também os municípios estarem preparados para essas possibilidades de crises nos fornecimentos de água e energia, né? E seja nos desastres, seja numa situação próxima ou quando houver essas crises, as salas de situação, sala de situação de crise e ter estratégias para atendimento dessa população afetada e outras alternativas, né? Passar rapidamente para mencionar aqui as duas estratégias nacionais de adaptação, a nacional e a estadual de adaptação. A estadual ainda está aberta até, acho que, se não me engano, 20 de dezembro, 20 de dezembro, e ela, enfim, tem uma preocupação abrangente, etc., mas ainda é possível contribuir para quem tiver interesse. Tem vários detalhes dentro da estratégia, que eu não vou entrar em todos os detalhes para não tomar muito tempo, mas os temas aí de segurança hídrica, alimentar, biodiversidade, a saúde única, na forma que ela tem evoluído, né? Considerando saúde dos ecossistemas e das pessoas, a questão da zona costeira, por exemplo, da subida do nível do mar e aumento das tormentas na zona costeira, a justiça climática que nós tratamos aqui e uma infraestrutura adequada. Acho que está certo, né? Eu gerei aqui uma... O Plano Clima Nacional foi elaborado em governos anteriores, há uns 8 anos atrás, e tem sido revisado nesse governo. E a última estratégia que foi revisada é a estratégia de adaptação, né? E essa estratégia de adaptação já encerrou a consulta pública e deve ser apresentados os resultados pelo menos até a COP30 de clima, né? Mas a gente tem elementos aí, né, ligados à preocupação com as populações, com as cidades e territórios, né, aumentando a sua resiliência, a própria conservação da biodiversidade para manter os serviços dos ecossistemas, como a gente mencionou já aqui, uma produção sustentável, adequada às novas condições, a questão da saúde, do bem-estar de várias formas, o patrimônio cultural, natural, a segurança hídrica, segurança energética, o papel dos oceanos, que não nos toca aqui diretamente, embora tenha alguns malucos que estão querendo promover
um resort de ondas de surf artificiais aqui na rodovia Dom Pedro, e, obviamente, a produção, a promoção do desenvolvimento socioeconômico e redução das desigualdades. Um dos exemplos que nós resolvemos apresentar, porque muitos dos problemas acontecem nas cidades, é um programa que está em curso, também já teve um conjunto muito significativo de atividades de consulta pública neste ano, mas ainda não está totalmente implementado, ainda está buscando as condições financeiras e os acordos entre as entidades, os níveis, para ser implementado. Então, muita coisa já foi feita, ele foi lançado no começo desse ano, foi assinado o decreto no Dia do Meio Ambiente, e vem sendo preparado desde o início desse governo, e tem muitas coisas interessantes, né? Um enfoque aí de trabalhar a questão do verde na área urbana, pesquisa científica, e também outros elementos, como, por exemplo, a questão das tecnologias urbanas de baixo carbono, que foram tratadas também ontem na transformação ecológica, a mobilidade urbana sustentável, gestão de resíduos foram tratados nesses dias, mas alguns elementos que nos tocam aqui mais diretamente, como as soluções baseadas na natureza, que é um termo genérico que tem sido muito mal empregado em algumas situações, uma ocupação, um uso e ocupação do solo de forma adequada, e a questão das áreas verdes da arborização. Já está em curso a elaboração, já tem uma primeira proposta circulando no Congresso Nacional, de uma política nacional de arborização urbana, e está sendo proposta, está sendo buscada as condições de fazer uma política nacional de áreas verdes e azuis urbanas também, para cidades de forma complementar às unidades de conservação. E aí, quem tiver interesse, a gente pode conversar depois. Eu tenho acompanhado esse tema pela base científica de apoio ao programa Cidades Verdes Resilientes. Então, as soluções baseadas na natureza, elas são múltiplas possibilidades, mas uma coisa que é importante a gente dizer é que ela tem que se basear na biodiversidade e promover a melhoria da biodiversidade. E para isso é fundamental que a gente tenha uma hierarquia de atuação que eu vou mencionar em seguida. Mas um elemento que a gente vê muito é as secretarias de obras dos municípios, que já estão acostumadas a fazer grandes obras, tomando liderança desses processos. Eu tenho me envolvido na moderação de diálogos sobre isso com algumas grandes cidades, como Rio de Janeiro, Campinas, Palmas, etc., também a parte jurídica, que não está acostumada com as diferenciações necessárias, todo um processo de adaptação para as soluções baseadas na natureza, descentralização, etc. Então, esses que têm tradição de sistemas clássicos, como secretarias de obras e departamentos ou secretarias de assuntos jurídicos, têm diminuído o espaço de renovação, de inovação que a Secretaria de Meio Ambiente ou aqueles que defendem o conceito adequado de soluções baseadas na natureza têm proposto. Então, só para a gente pensar, quer dizer, a gente fala às vezes soluções baseadas na natureza, um jardim de chuva, um telhado verde, tudo isso é muito bom, mas isso está lá no fim da hierarquia, né? A primeira coisa é a gente prevenir a urbanização, de acabar com os espaços livres e com os espaços naturais. Então, a gente prevê e promover a reconexão para manter a qualidade ecológica. E depois entrar a questão da restauração, onde existe ainda espaços livres e alguma natureza mais degradada, que precisa ser restaurada, e, finalmente, a renaturalização, onde daí entraria, eventualmente, essas atividades ligadas a jardins, a telhados verdes, etc. Então, essa hierarquia é importante para a gente entender que as soluções baseadas na natureza têm que ser baseadas na natureza e promover mais natureza das cidades e não simplesmente pintar de verde uma parede e achar que isso resolve. Enfim, tipos de solução: sistemas de áreas verdes e azuis municipais, IPTU verde, sistemas construtivos com menor impacto, sempre pensando também na legislação e possibilidade de incentivos, a proteção das bacias hidrográficas, proteção da vegetação,
de forma que a gente possa ter um pouco mais de segurança hídrica, tanto diminuir o risco das inundações, como aumentar as possibilidades de estabilidade no suprimento, no abastecimento, evitar o que tem acontecido nos nossos municípios, que é todo dia a gente tem uma denúncia de uma nova área que é devastada, uma nova conjunto de árvores que são cortadas, e promover, sim, a manutenção das áreas naturais e a sua ampliação. Evitar essas soluções do passado, como a canalização de rios e córregos, e promover, inclusive, o acesso à população mais carente de oportunidades de lazer, saúde e bem-estar através dos parques lineares. Então, e aí nós com isso? O que vocês acham dessas ideias? Agora, para abrir o debate, uma provocação. Que tipos de problemas que a gente não abordou, que tipos de soluções que a gente não abordou, pensando na formulação de políticas públicas, né? Nós precisamos pensar na nossa região, mas precisamos refletir sobre políticas públicas que vão ser levadas na discussão nacional, ou seja, a gente sai do local e chega até o nacional, fazendo a conexão entre o que a gente tem vivido aqui, que a gente tem refletido aqui, construindo aquilo que a gente propõe que sirva para o Estado, para o país, sobretudo. Gisele. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Helena. A gente vai abrir, então, agora para as falas, e eu vou colocar 3 minutos, e aí, quando finalizar, eu peço para concluir. Se der tempo, aí quem quiser se reinscrever também pode, e aí a gente começa o debate agora. Pode falar, William. Olá, é o William do Ecojoá de Joanópolis, vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Então, eu queria acrescentar aí uma coisa que eu acho importante, que são as brigadas, né? Eu sei que a gente veio de uma discussão bem alto nível e as brigadas estão lá na ponta, né? Mas eu acho que é uma coisa importante que a gente poderia propor a obrigatoriedade ou algum incentivo aos municípios que implementassem essas brigadas. Dentro disso, a gente tem vários tipos de brigadas, tem brigada de combate a incêndio e tal, mas uma coisa que eu recentemente vi uma iniciativa interessante da Universidade Zumbi dos Palmares, e eles têm um programa chamado Climáticos, e eles implementaram a tal da Brigada dos Climáticos. E o que é isso aí? É um grupo de pessoas, geralmente jovens, eles vão, e aí está, né, a ligação com a educação, né, eles vão buscar nas escolas e tal, e fazem o treinamento desse grupo, porque a brigada tem que ser descentralizada, obviamente, porque em casos de desastres, um dos problemas é chegar no lugar, não é? Então a gente tem que ter isso lá dentro das comunidades. E essa brigada climática é bem interessante, porque ela é voltada para áreas de urbanização intensa, então ela tem lá na zona norte de São Paulo, por exemplo, foi o primeiro núcleo que eles colocaram, e esses jovens, eles são treinados, por exemplo, a gente pensa, logo a gente fala em problemas de clima, a gente já pensa em enchente, inundação e tal, mas a gente tem uma coisa muito grave, que são as ondas de calor, por exemplo, né, que quase ninguém fala sobre isso. E isso causa muito problema, mortalidade, principalmente nos mais suscetíveis, que são os muito jovens e os muito idosos, né? E esse pessoal recebeu treinamento, por exemplo, para, primeiro, visitar a pessoa, ver se ela está lá, se está precisando de alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa não tem como contatar e tal. E outras coisas básicas, como aferir pressão, né? Essas coisas que parecem coisas bobas, mas se não tiver alguém treinado para fazer, não resulta em nada. Então, uma iniciativa muito interessante, depois eu vou colocar o link lá dessa informação aí, e outras brigadas também, que, por exemplo, aqui na região a gente precisa muito de brigadas de combate a incêndio, elas têm que estar descentralizadas, elas têm que estar treinadas, elas têm que ter equipamento, não é? Eu vi muita gente se aventurando por aí em incêndio florestal sem o menor conhecimento. E aí o que acaba acontecendo é que as pessoas se colocam em risco, correm risco pessoal na vida e tal, e ainda correm um risco muito grave, que é não só de se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco, como também atrapalhar o combate ao incêndio ou até, às vezes, aumentar um incêndio que estava sob controle. Então, educação, treinamento, incentivo e
também colocar na legislação obrigatoriedade ou incentivo geral, né? Sempre bom ir para o lado, né, suave, né, um incentivo, mas também a gente deveria pensar em legislação para isso. É isso. Obrigado. Obrigada, William. Próxima é a Neia. Boa noite. Eu sou Neia Costa, da Expedição pelas Margens do Córrego do Onofre. A gente já vem há anos, né, colocando a questão de parques lineares, tratamento de esgoto, recuperação das margens do córrego, enfim. É uma coisa que me preocupa muito, que eu tenho observado, por conta do aquecimento do clima, então um calor intenso, extremamente forte e seco, eu fico percebendo os trabalhadores que trabalham no sol direto, os varredores, o pessoal de infraestrutura. Então, sem nenhuma condição, você não vê nenhuma estrutura para essa pessoa, mesmo os pedreiros, enfim, todo mundo que fica no sol, além das pessoas, né, da agricultura, isso me preocupa muito, porque as pessoas podem até ter um mal súbito e não conseguir resistir. Então, eu vejo que as políticas públicas não podem mais trabalhar de forma, assim como eu disse ontem, cada um no seu quadrado, né? Se a gente não tiver uma conexão com essas políticas públicas, a gente não vai conseguir enfrentar essa questão, porque na hora do diálogo, isso não é papel da gente, principalmente os servidores da prefeitura, que eu percebo um desmonte em relação a qualquer trabalho de prevenção, da segurança e medicina do trabalho, que tem que também oferecer protetor solar e alguma forma de repor essa energia que perdeu ao longo desse desgaste físico. E outra coisa que eu pensei que o William falou, eu dei uma olhada no plano da Defesa Civil de Atibaia, além de não ter nenhuma sinalização de um território que tem deslizamento ou enchente, andando pela cidade nesse momento de diversos focos de incêndio, você liga para a Defesa Civil, ela manda ligar para o bombeiro pede para ligar para a Defesa Civil e ninguém atende. E o fogo, todo mundo sabe, a rapidez dele, assim como a água. Então, a gente precisa fazer um diálogo nessa gestão para a gente conversar mesmo com a Defesa Civil, estruturar. Sempre foram servidores voluntários dentro da prefeitura. Então, além de um treinamento, essa questão de você ter um diálogo com todas as secretarias, porque uma coisa sempre está levando a outras necessidades, né? As pessoas que perdem suas casas, enfim. Então, é importante a gente demonstrar e comprovar que as políticas públicas não caminham mais sozinhas. Elas têm que conversar e uma tem que estar próxima da outra nesses momentos de emergência climática. É isso. Obrigada. Obrigada, Neia. Próxima, Bruna. Está com o microfone fechado. Oi, boa noite. Bruna, aqui do Socioambiental de Atibaia. Minha proposta é um pouco técnica, que seria pensar na revisão dos critérios de APP
para áreas ambientalmente sensíveis, porque eu acho que quando a gente estabeleceu esses critérios, a gente não tinha tanta acuidade dos dados, né? Hoje a gente tem muito mais dados para delimitar as áreas ambientalmente sensíveis. Apesar da gente não conseguir cuidar bem nem das APPs que a gente tem, eu acredito que a gente possa ampliar esses critérios para incluir, inclusive, áreas que podem gerar desastres e enxurradas. Aqui em Atibaia a gente tem um mapeamento, então eu acredito que todas as cidades têm condição, que tenham um plano de municipal de Mata Atlântica, tenham essas condições para delimitar essas áreas. E uma segunda proposta seria uma proposta que eu coloquei até em outro GT já, que é a contrapartida de empreendimentos para realocação dessas populações que estão nas áreas de risco. Então, se você está fazendo um empreendimento, parte dessa contrapartida, um valor numa porcentagem fixa ou num valor fixo, direcionada para essa população, né, tipo essa população que tem 10 mil pessoas em risco aqui em Atibaia. Então, essa é uma segunda proposta. É isso. Obrigada. Obrigada, Bruna. Daniel? Oi, galera, boa noite, tudo jóia? Daniel Martins, de Atibaia, do Coletivo Socioambiental também. Não sou prefeito, viu, gente? O nome confunde bastante. Brincadeira à parte, tá? Uma ideia muito rápida e provocativa só. A ideia é de criar por parte de sociedade civil com ênfase em institutos de pesquisa econômicos e ambientais de um potencial índice de implementação de políticas ligadas às mudanças climáticas. Né? A ideia é que a gente pudesse criar um mecanismo como os relatórios GRI são na relação empresas e investidores, a gente poder ter, de repente, um mecanismo em que empresas possam ter um cenário, visualizar um cenário de quais são os municípios e que regiões têm implementado de maneira correta através de uma pontuação, né? A gente, no futuro, associando essas questões de falta de implemento de políticas com o real impacto econômico que as mudanças climáticas podem provocar, isso pode ser, de repente, um estímulo ao mercado para fazer com que governos municipais possam, de repente, aumentar, né, a sua eficiência no implemento das políticas. Bem provocativa, sei que bem trabalhosa, mas uma coisa que, de repente, se for tomada por um sistema paralelo, talvez acho que a gente sabe que governos possam não fazer isso, mas exatamente, um índice mesmo econômico ligado à sustentabilidade e implantação das propostas. Só isso. Obrigada, Daniel. Kellen? Sou Kellen, do Coletivo Carcará de Morungaba. Eu só queria reforçar um pouco a proposta do William. Aqui na região a gente teve aí o período de agosto, setembro, assim, muito tensionado, né, com as ameaças de fogo aqui na região, assim, aqui. Eu moro na área rural de Morungaba, a gente teve um incêndio no dia 23, que foi aquele dia fatídico no estado de São Paulo, e a gente, assim, teve uma perda muito grande de áreas de áreas de preservação, áreas de mata, de fauna, e a gente passou por um período muito grande, né, vigiando, né, toda a região. Bragança, assim, a fuligem de Bragança chegava direto aqui na nossa área. Enfim, né, a gente estava bem tensionado com essa situação, e acho que para a gente, né, é um dos temas que eu acho muito relevante ser abordado. Na época, a gente tem aqui uma brigada, né, que felizmente está bem organizada e a gente conseguiu dar conta, ainda que a gente tenha demorado, acho que nesse sentido faltou uma organização de pronto, né, principalmente nesse primeiro incêndio que foi bem extenso. E a gente, enfim, né, eu acho que falta, né, uma articulação mais solidária entre os poderes, né, municipal, estadual e federal. E na época a gente teve contato aqui com eu até abri aqui o arquivo,
é uma frente parlamentar mista ambientalista, né? E eles fizeram um documento no mês de agosto aí, desse ano, sobre incêndios florestais. E esse documento está muito legal, eles se remetem ao plano de manejo, que é também desse ano, né, que virou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Eu acho que essa é uma lei de 31 de julho desse ano. E ela está bem elaborada, inclusive tem proposições de como organizar as brigadas. E, então, eu acho que é um documento importante para a gente se inteirar deles e compartilhar, né? Então, eu só fiz aqui eu quis só reforçar essa, que eu acho que é importantíssimo a gente realmente cuidar, porque, infelizmente, a gente não contabiliza, né, as perdas que a gente teve aí com esses incêndios, né, de fauna e flora, né? Assim, a hora que chegava o fogo, uma árvore tombava em segundos, assim, uma árvore gigantesca. Era uma coisa realmente aterrorizante. Só é isso, gente. Obrigada, Kelly. Próximo é o Fabiano. Olá, boa noite. Tudo bem? Fabiano de Vargem. Eu acho que reforçar a defesa civil, eu acho que nesse exato momento é fundamental. Porque quando você tem enchentes, desastres por conta de água, é eles que estão lá, você tem incêndios florestais, são eles que estão lá. Então, acho que é fundamental, não só capacitá-los, aumento do contingente e também equipá-los, né? A gente do Condema de Bragança, a gente já conseguiu alguns equipamentos para eles, inclusive de combate a incêndio. Uma caminhonete, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, a gente conseguiu essa caminhonete para eles. Então, acho fundamental o reforço da Defesa Civil nesse momento. Mas também, a gente também tem que aproveitar essa época de chuva, tá? E eu vou dar uma sugestão, talvez o pessoal de Janópolis saiba do que eu vou falar, até porque esse movimento começou lá, né? São as barraginhas. A gente aqui, tanto na propriedade do meu sogro quanto na minha propriedade, imaginem metade de um estádio, né? Um estádio de futebol. Então, uma das estradas passa pela propriedade dele e a outra estrada passa pela minha propriedade. Então, foram implantadas barraginhas ou caixas de contenção, né? Então vai um maquinário lá, faz um buraco, não é um buraco pequeno, é um buraco de aproximadamente... a gente tem aqui barraginhas de 30 mil, com capacidade para 30 mil litros, 50 mil litros, 70 mil litros. Eu sei que a capacidade total nossa aqui hoje é para 300 mil litros de água. Então, quando você pega um buraco desse enorme, com capacidade para 50 mil litros de água, que nesse período ele fica normalmente 70% cheio na maior parte do tempo, o que a gente tem? A gente tem ali em torno de 30, 40, 50 mil litros de água, então isto é, 30, 40, 50 toneladas de água fazendo pressão num ponto só. Qual o resultado disso? Isso daí vai reforçar o lençol freático. Nesse período crítico que nós passamos, de temperaturas elevadas, não tanto pela falta de chuva, porque a falta de chuva nesse período, agosto, setembro, a gente está acostumado com isso. O que a gente não está acostumado é com temperaturas 5, 6, 7 graus acima da média máxima, né? Nós não ficamos sem água em momento algum. Por quê? Porque essas barraginhas, que quando encheram, né, na época das chuvas do ano passado para esse ano, elas mantiveram o lençol freático cheio. Então, mantiveram o estoque de água no subsolo. E isso é fundamental até para você manter áreas úmidas e que, num possível incêndio, a própria natureza consiga controlar melhor, por conta da alta umidade que tem, né, aqui no nosso microclima, né, na nossa microbacias. Tá? Então, eu acho que é isso. Sobre conectividade, agora eu lembrei, a professora Lucimara, ela é da USF,
o mestrado dela foi baseado em 2 eixos de conectividade. Um dos eixos é o Rio Jaguari, né, ligando, né, várias matas, e o outro daquele condomínio, puxa vida, agora esqueci o nome, indo para Itatiba, um condomínio de luxo à esquerda. Se alguém puder dar uma ajuda e lembrar. Eu não entendi, Helenice. É o Portal da Baronesa, alguma coisa assim. Isso, exatamente, Baronesa. Então, esses 2 eixos aí, né? Eu acho que se fizer uma pesquisa na internet, Quintas da Baronesa, isso, valeu, obrigado, Cris. Se fizer uma pesquisa, consegue levantar isso daí, bem interessante isso daí também. Bom, e é isso. Obrigado. Obrigada, Fabiano. Próximo é o Wagner. Eu tenho avisado no chat, tá? Pra quando der os 3 minutos para começar a concluir. Oi, tá me ouvindo? Sim. Okay. Então, eu queria só apontar algumas coisas que o pessoal comentou. Uma delas a respeito do número de desastres que tem na nossa região, né? Esse atlas que vocês consultaram, na verdade, ele é composto pelas anotações das defesas civis. Existe um sistema chamado Sistema S2ID, em que os agentes de defesa civil do município, eles registram os desastres, e isso compõe o banco de dados da SEDEC, tá? Que é a Secretaria Nacional. O problema, e é um problema bem complexo, é que as nossas defesas civis não funcionam. Elas não alimentam esse banco de dados, elas não registram os desastres. Então, esse número que vocês têm, ele é menor do que o número real. E isso, para nós, é gravíssimo. Quando o pessoal fala sobre realocar as pessoas que estão em área de risco, sobre área de risco, existe um mapeamento da CPM, me falhou aqui a memória, mas existe um mapeamento de suscetibilidade das cidades. As cidades, todas elas aqui da região, têm um mapa de suscetibilidade para desastre de desmoronamento e inundação. Tá? A SEDEC e o CEMADEM, eles acompanham a nossa região, porque é uma região suscetível a desmoronamento. Inclusive, Bragança tem vários pontos de desmoronamentos anotados na área urbana mesmo, existe plano de contingência para isso e tudo. Não é executado. Foi falado sobre remoção desse pessoal da área de risco, a Lei 12.608 de 2012, que institui o Plano Nacional de Defesa Civil, ela sofreu uma crítica, principalmente por um grupo militar, porque ela prevê prioridade para os executivos, os prefeitos, tirarem essas pessoas e inserirem elas nesses planos habitacionais, em casas populares que são construídas, tá? Isso tem uma previsão legal. Como tem a previsão legal de se inserir no ensino médio, no ensino fundamental e básico, as noções de defesa civil e as noções de educação ambiental. Obrigado por lei a ser colocado e não é colocado. Esses são os pontos que eu acho que são os problemas que eu só estou querendo mostrar que nós vamos lidar aí com uma questão muito complexa. Foi falado sobre montar brigadas, né? Brigadas de incêndio e tal. O Brasil, ele tem um problema com isso, porque você precisa que a autoridade determine uma situação de emergência ali. Se ela não determinar uma situação de emergência e você entrar para apagar um incêndio na terra do outro, pode dar uma invasão de propriedade para você. Infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Defesa civil no Brasil, na verdade, existe uma briga aí de muitos anos que querem transformar num organismo como se fosse o Corpo de Bombeiros e tal. Acontece que isso não é viável, gente, porque defesa civil são ações. Todos nós temos que fazer ações de prevenção e todos nós temos que ter noção do que fazer na hora do que as coisas acontecem. Eu que podia falar muito mais e com mais detalhes sobre isso, o tempo aqui é bem restrito, mas eu acredito que se sábado eu puder participar, eu posso dar mais esclarecimentos a respeito
do que pode ser feito. Por exemplo, foi falado de capacitar as pessoas. Existe a previsão da criação de NUPDECs, que são núcleos de proteção e defesa civil. Nesses núcleos, as pessoas se juntam, se organizam, a gente identifica habilidades, quem é médico vai treinar, quem não é, porque o treinamento não é simples. No Brasil, nós não temos instituições que queiram abrir treinamento para a pessoa civil. Eu fiz minha especialização em defesa civil e briguei sozinho, porque eu não sou militar, não sou ex-militar, não sou funcionário público, não sou ligado a partido político. E, nossa, eu apanhei demais porque eles não querem abrir o treinamento. Então, existe esse empecilho sobre a prevenção ao desastre, né? Nós estamos falando de inundações e de aumento de carga de chuva, e o que aconteceu em Valência, com certeza vai acontecer aqui no Brasil, que nós não vamos mais lidar com enchentes, nós vamos lidar com as famosas flash floods, que são inundações muito rápidas, com lâminas de água que arrastam as pessoas, arrastam as coisas. Isso ultrapassa chuvas em excesso, certo? Então, são coisas que nós temos que pensar. Se puder continuar, por favor. Então é isso. Eu acho que tem muita coisa que a gente podia colocar aí, tá certo? Mas existem previsões para remoção de pessoas, existe previsão para NUPDECs, existem, mas não estão sendo colocadas em prática, tá? É isso que eu queria dizer aí. Desculpa aí se eu me atrapalhei um pouco, mas é complexo esse tema, é bem complexo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Wagner. Nós temos 2 inscrições, uma reinscrição, e, por causa do tempo, na próxima fala, eu fecho as inscrições, então quem quiser ainda se inscrever ainda dá tempo, e aí eu fecho agora na fala do Mikael. Opa, boa noite, boa tarde. Bem, consegue me ouvir? Certo, eu sou o Mikael, da Simbiose, eu sou brigadista, e, bem, o pessoal falou um tanto aí sobre as brigadas, mencionou também a brigada da Simbiose aí nos comentários, e, assim, nós tivemos o Programa Nacional de Manejo do Fogo esse ano, né? A lei que saiu, ela fala bastante sobre as brigadas de incêndio, fala sobre brigadas sendo construídas através de programas da União, e elas são uma solução muito boa. Algumas vezes a gente pode acabar, talvez, pensando muito na questão do terceiro setor, como é o caso da Simbiose, mas eu acredito que essas são mais questão de exceção, porque o terceiro setor está mais, na minha visão, o terceiro setor, ele funciona mais para cobrir os pontos em que são falhos. E a gente não deve 100% confiar. Tipo, não, tem os voluntários que fazem, é isso, eles vão lá e vão resolver. O governo, ele precisa também ter as medidas dele, é claro. Então, ele pode estar apoiando essas brigadas ou instaurando novas brigadas, mas eu acredito que a minha proposta, em geral, aí, seja muito mais relacionado às defesas civis, porque ao mesmo tempo que muitos lugares não têm as brigadas, né? Não necessariamente o governo local vai querer iniciar um projeto do zero, mas praticamente todos os municípios aí têm a defesa civil já instaurada, por mais sucateada que seja, por mais que seja. A defesa civil, é claro, como o nosso colega mencionou, é um conjunto de ações em geral, mas a gente tem também a defesa civil instaurada pelas secretarias, e eu acredito que elas devam ter uma mínima estruturação, tem que ter aí, no mínimo, um número de caminhonetes com motobomba para o combate a incêndios florestais, não apenas incêndios florestais, mas em geral a brigada se limita mais a um incêndio florestal, enquanto a defesa civil pode atender todo esse tipo de desastre climático. E não apenas atender o desastre em si, mas é também parte da defesa civil prevenir isso também. Ela não apenas deve agir depois, né? Então, eu vejo como proposta a estruturação geral, porque já está colocado ali nos municípios, então não é algo que a gente precisa ficar sugerindo a criação do zero de alguma coisa, e sim algo que já está instaurado e a gente só precisa
dar realmente a estruturação para isso. A gente tem parâmetros de, precisa ter tantas pessoas, precisa ter treinamento, precisa ter tais equipamentos, para realmente conseguir colocar em ação e não ser só um negócio que é um coisa de bombeiro. Os bombeiros, inclusive, que não tem em toda a cidade, né? Aqui em Atibaia a gente tem a estação e as cidades vizinhas são atendidas por eles. Isso é tão ruim para as cidades vizinhas, porque demora, tão ruim para a gente, porque ficam sobrecarregados também. Então, enfim, é isso mais que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada, Micael. O próximo é o Cláudio. Obrigado. Vou tentar ser rápido. Tem uma proposta que eu queria insistir não como apresentador, mas como participante, que é essa ideia da institucionalização dos sistemas municipais de áreas verdes e azuis protegidas e conservadas, para manter tudo o que for possível de áreas naturais, de espaços livres que possam ser recuperados para áreas naturais e ampliar, porque essa é uma estratégia que eu acho fundamental para enfrentar a emergência climática nas cidades e promover saúde e bem-estar. E, nesse sentido, eu faço o link com a questão das brigadas que foi mencionado. Eu acho que o Estado de São Paulo e os municípios deveriam ter brigadas de prevenção e combate a incêndios associadas às suas unidades de conservação. O Instituto Chico Mendes, ele conseguiu nós, inclusive, propusemos para o Congresso Nacional, na época que eu estava lá, e foi aprovado, uma reformulação da legislação que criou o Instituto, para poder ter contratação temporária de pessoas do local. Faz toda a diferença nós termos brigadistas que conhecem o local, como o William falou no começo, mas que sejam treinados. Então, aqueles que não têm o histórico podem ser treinados pelos especialistas, inclusive esses servidores públicos dessas instituições que foram mencionadas, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, que é da Polícia Militar, a gente normalmente esquece, mas que estão muito acostumados a combater incêndios nas cidades. E a Defesa Civil, que muitas vezes articula muito bem, mas outras vezes fica só na articulação. E, obviamente, a melhor fonte de treinamento são os outros brigadistas. Então, eu acho que nós temos exemplos espetaculares no Brasil. Chapada Diamantina tem brigadas voluntárias de combate ao incêndio com muita capacidade. O ICMBio tem crescido nessa preocupação de ter as brigadas locais de prevenção e combate. E aqui na nossa região nós já temos essa experiência também, não só na Simbiose, mas em Campinas. E eu acho que os exemplos que o William trouxe de outros tipos de atuação também acho que são muito interessantes. Acho que a gente podia pensar isso ligado, por exemplo, ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é só as ondas de calor que ele mencionou em São Paulo, mas as enchentes e deslizamentos que demandam uma mobilização fortíssima. Não é só uma questão de exigir do poder público. É uma questão da sociedade também abraçar a solução dos seus próprios problemas. A Constituição já diz que é responsabilidade da coletividade, não é só do poder público. Mas, como a gente sabe, na hora que tem a crise e esse voluntariado todo se mobiliza, e isso foi mencionado pela Neia, pela Kellen, pelo William também, a gente acaba tendo um bate-cabeça, né? Então, o aprendizagem social, a organização dos bairros e a existência dessas brigadas, e nós vamos ter aqui no domingo uma discussão com a Simbiose, com a Fundação Florestal, e convidamos também sempre os bombeiros para estar presentes, para a gente discutir alternativas locais. Na hora que der o problema, nós não vamos resolver a grande crise, mas nós vamos ter que saber para quem chamar, e ter um protocolo e ter os equipamentos que foram mencionados e fazer as conexões para quem consegue solucionar. Mas o combate inicial e a organização do bairro, isso serve para enchentes, deslizamentos, as ondas de calor, os incêndios, etc. Nada melhor do que combater incêndio do que a brigada. Não tem outra solução melhor e eu acho que a gente tem que estimular isso e levar para outros setores. Muito obrigado.
Obrigada, Cláudio. Eu vou passar a Neide na frente, que ela é inscrição, e aí depois eu passo a palavra para a reinscrição, que é o William. Neide? Oi. Eu só queria mencionar que eu tive a infelicidade, por 4 vezes, precisar ligar para o bombeiro por incêndio em volta da minha chácara. Incêndios altos, assim, de 3 metros de altura, as chamas, e nenhuma das vezes o bombeiro veio. Disseram que não tinha viatura, disseram que estava no incêndio maior, que não tinha como me atender. E o último incêndio, que foi aqui na chácara do meu vizinho, em frente a um condomínio que tem 36 casas, eu liguei, eu fiquei 12 minutos e 48 segundos aguardando o atendimento. E quando o rapaz me atendeu, ele era de Campinas. Aí eu achei até que eu tinha feito, eu falei, ué, mas como que foi parar em Campinas a ligação? Aí eu falei, o senhor não pode me transferir para Atibaia? Eu estou em Atibaia, o incêndio está aqui do lado. Não, mas é aqui mesmo que a senhora tem que falar. Eu lembro como hoje, ele se identificou como Soldado Costa. Até hoje não apareceu aqui. E todos os vizinhos correm com balde, com mangueira, tem o cara que tem poço artesiano aqui perto, tem muita mangueira, aí vai todo mundo pegar e jogar, e daí a gente evita que o incêndio venha para nossas propriedades e deixa ele queimar tudo em volta. A gente pega enxada, pega coisa, vai desviando o incêndio para outro lugar. Não aparece ninguém. 4 vezes eu chamei, nenhuma das vezes apareceu bombeiro aqui. Não tem viatura, não tem equipamento, não tem gente, e a última vez nem deram desculpa. Ele falou, eu vou avisar para Atibaia, e até aí me pegou o endereço, tudo, e nunca apareceu ninguém. O incêndio apagou por si só e a água que a gente conseguiu jogar. Aí eu não sei como que a gente está falando em equipar isso, aquilo, eu acho que nesse caso, a minha sugestão é que, como a gente está prevendo que a coisa vai piorar cada vez mais, deveria ter uma outra maneira de equipar essas coisas, de organizar isso, e eu acho que punir civilmente o administrador, o prefeito, sei lá quem é que tem que administrar isso, a pessoa, tem que punir civilmente. O cara não equipou o bombeiro. Como que você está num aumento do problema climático e o bombeiro não tem um carro para vir atender? Você liga para a cidade, quem atende é na cidade lá longe, 70 quilômetros de você. Essas coisas eu não consigo concatenar, não. Eu acho que nessas horas, eu acho que a minha inteligência falha, porque para mim isso aí não deveria existir. E eu acho que tem que punir a pessoa responsável, civilmente. Quando eu era gerente de recursos humanos, o pessoal falava que se eu deixasse a lei do trabalho não ser cumprida no meu departamento, eu seria punida civilmente. Eu queria responder, e não a empresa, e não o dono da empresa, porque ele já tinha me contratado, porque eu tinha os conhecimentos, e quem ia responder seria eu. Então, por que ninguém responde por um bombeiro que não funciona? Entendeu? Seria isso. Obrigada. Obrigada, Neide. William? Oi, estão me ouvindo? Ok. Só complementando a fala da Neide, aqui em Joanópolis nem bombeiro tem, tá? E a gente vem de Bragança, e aí quando eles chegam e veem que um incêndio é na mata, eles falam, a gente não pode fazer nada, vamos embora. Tá? Então, sem brigada, não tem combate. Vai queimar até... eu já ouvi isso da Defesa Civil aqui. Deixa queimar. Quando acabar de queimar, apaga. É triste, mas é verdade. Bom, mas voltando à minha requisição de fala, é o seguinte. Eu queria enfatizar o uso da tecnologia. Eu sei que a gente está falando de coisa tão básica, que não tem abafador para apagar incêndio, né? Mas não é por isso que a gente deve deixar de olhar para as outras coisas. Então, por exemplo, a NASA tem um programa chamado FIRMS, F-I-R-M-S, que é um sistema de informação de focos de incêndio. Ele é assim, são satélites que conseguem detectar focos de um certo, né, a partir de uma certa quantidade de energia, ele consegue detectar e monitora isso, e essa informação está disponível no mundo inteiro. Só que lá nos Estados Unidos, eles têm essa informação em tempo real. Então, eles têm essa informação com 5 minutos que começou o incêndio, eles já conseguem detectar aquele incêndio. Isso pode gerar um sistema de informação, eu acredito que lá funcione assim, não é? Que vai para a Defesa Civil, para algum lugar
próximo ali para tomar uma providência. Porque todo mundo sabe que o incêndio é muito mais fácil de controlar quando ele está começando do que depois que já, né, se espalhou. Então, eu acho que a gente deveria, talvez, pensar em alguma forma de propor um tipo de lei, um programa, sei lá o quê, para que houvesse investimentos de tecnologia, né? A gente precisa, por exemplo, nessa parte de enchente, a gente precisa de muitos mais pluviômetros. A nossa previsão do tempo é uma droga, porque a gente não tem sensoriamento. Então, sem sensoriamento, não se tem previsão de nada, né? A gente tem a previsão em larga escala, continental, em grande região e tal, mas a previsão, o microclima, é impossível, né, de prever. Então, acho que a gente poderia pensar em alguma proposta ligada ao uso da tecnologia para melhora de tudo, né, do sistema de informação e do sistema de alerta e combate também. É isso. Obrigada, Winnie. Rafaela, ela estava com a mão levantada e aí depois abaixou. Rafaela, desculpa, eu acabei te pulando aqui. Você quer falar? Dá tempo. Rapidinho, é que na verdade eu pensei depois falar alguma coisa, mas agora eu vou reforçar com a conversa da Neide. Como foi falado que está na instituição que tem que ter treinamento nas escolas, trazer ali para a informação, se já que não tem os treinamentos na escola, né, que deveria ter, mas também se já que é defesa civil e que não tem muito questão de bombeiro e tudo mais, será que não seria legal a gente também trazer para essas áreas que a gente tem, que sabe que é de risco, um treinamento em cada município para a comunidade em si? Porque a gente vê em filme, vê agora, infelizmente, na realidade, quando acontece esses desastres, as pessoas não sabem o que fazer, se ela tem que sair de casa, se ela tem que permanecer em casa, se ela tem que pegar o cachorro ou não. Então, assim, a gente vê muitos problemas que, infelizmente, não é mais só no filme, mas está tendo no nosso dia a dia, né? E a gente fica... Se não tem defesa civil, se não tem bombeiro, se muitas vezes a brigada está correndo lá para o outro lado, o que eu faço se o incêndio está chegando na minha casa? Eu fico dentro? Eu saio? Não tenho essa orientação. Então, assim, eu acho que isso, além de ser trabalhado nas escolas, teria que ser levado na comunidade também. Então, eu sei que é difícil, se nem na escola está tendo, imagine na comunidade. Mas se a gente não cobrar, aí é vidas, né? E depois que perde, não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que seria legal a gente trazer alguma coisa de informação, de treinamento para as pessoas, para elas saberem, tem idoso em tal lugar, tem creche em tal lugar. Se não tem defesa civil, como é que a gente vai cuidar dessas pessoas? Até ter alguma lei, alguma coisa que faça isso prevalecer. Eu, antes, quando morava em Nazaré, que ainda tem um pezinho lá, tem uma barragem. Se Deus me livre, estoura aquela barragem, o que a gente faz? A gente está de frente, lógico que ninguém prevê, ninguém está sabendo, mas você está vendo que está vindo uma chuva forte, um vento forte, que está pegando fogo em tal lugar, às vezes dá para prevenir. E se você tiver um certo conhecimento, não que você vai saber lidar literalmente ali com a situação, você já consegue, às vezes, se salvar e ajudar alguém, entendeu? Não sei, é só uma ideia. Obrigada. Obrigada, Rafaela. A Helena vai passar as últimas informações para a gente fechar. Cláudio, se quiser também, se tiver alguma consideração final. Não, obrigado. Da minha parte, agradecer muito a participação intensa e de grande conteúdo e contribuição, e dizer que aqueles que se interessarem por esse tema, nós estaremos também no grupo de trabalho no dia 7, discutindo aquilo que nós trouxemos e aquilo que vocês contribuíram, mais aquilo que vocês vão trazer no dia 7. Muito obrigado, vamos juntos. Cláudio, você poderia colocar para mim, por favor, os últimos slides? Bom, pessoal, então, assim, passando um recadinho geral aí, que é para lembrar
que essa etapa, né, de reunião online, que a gente está trazendo conteúdo, que a gente está fazendo as primeiras discussões sobre os eixos temáticos, levantando as primeiras possibilidades, elas poderão ser retomadas, consolidadas, assim, acrescidas, enfim, no dia 7 agora, né, onde a gente vai se encontrar presencialmente para poder escrever e votar essas propostas que poderão ser levadas aí para a Conferência Nacional e compor o plano e a Política Nacional de Mudanças Climáticas, tá? Enfim, próximo, por favor. E aí, especialmente, né, agradecer o coletivo todo, né, de instituições, de pessoas que se uniram para poder fazer desse evento uma realidade e movimentar a nossa região para as discussões que são tão importantes. Então, Salve Atibaia, Ecojoá, Coletivo Socioambiental de Bragança Paulista, Bragança Mais, Simbiose, Expedição pelas margens do córrego Onofre, Famílias pelo Clima, o Instituto, o ICA, Arte Viverde, Bragança Mais, Coletivo Socioambiental de Atibaia, Instituto IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e a FESB, que vai sediar nosso evento presencialmente. Então, queria agradecer aí muito a presença de vocês, a participação, agradecer aos organizadores, né, que têm se dedicado aí bastante para que isso se torne realidade. E, Cláudio, eu queria tirar essa apresentação e fazer um pedido para todos vocês que ainda estão aqui. Vamos abrir a câmera e tirar uma fotinho? Todo mundo, para a gente poder botar no relatório? Quem puder, claro, né? Quem tiver muito... E lembrar de olhar nos seus e-mails. Quem não fez, faça inscrição. Olhe nos e-mails. Hoje mesmo tem uma mensagem com a programação do dia 7. Procurem no spam, procurem em bloqueios, porque estão sendo enviados para os e-mails que vocês se inscrevem. Se inscrevam quem não fez e vejam os e-mails, por favor. As inscrições elas são importantes, gente, porque é uma exigência da Conferência Nacional para que a gente faça esses registros conforme lá o manual, o guia do passo a passo e tal. Então, por favor, se fizer o adiantamento dessa inscrição, vai ser muito melhor para a gente poder entrar no sábado já com uma coisa mais ágil, tá bom? Helena, eu fiz a minha inscrição logo no início, quando eu recebi o material, que eu entrei no WhatsApp. Tem que fazer de novo? Não, é uma única inscrição. Então tá. Tá bom? Como é que a gente faz, Helena, como que a gente faz para conferir se a gente está inscrita mesmo? Porque eu tenho dúvida se a minha inscrição foi aceita no Nacional, lá na plataforma. Você tem ideia? Não. Tá. Nós estamos fazendo as inscrições pelo formulário do Google. Por quê? Porque as inscrições lá do site da plataforma da Conferência Nacional, que é o oficial, apesar de ele estar funcionando, ele não fornece todos os dados que foram recomendados pelo passo a passo. Então, a gente vai utilizar os dados do Forms, tá? Então, não se preocupa, se não sair lá... Vocês vão encaminhar para lá, para aparecer na nossa conferência, ao nome de todo mundo que participou aqui. Isso. Abram as câmeras, vamos para a foto. Belezinha, pessoal? Vamos para as câmeras, então, aí? Um X bem bonitinho para a gente sair. Relatório? 3, 2, 1, vamos lá? Peraí. E agora resolveu gravar. Peraí, vamos lá. Eu vou remover esses... 3, 2...